Juazeiro são 63, 64 hectares, com dezenas de experimentos no campo. E para trabalhar aqueles experimentos, você precisa de uma pessoa para capinar, para tanger os animais, para botar no curral, sei lá, tirar leite, não sei como. E a maioria, eu diria que 90% a 100% desse pessoal, eles estão em idade de aposentar. E nós não temos, na nossa, hoje, estrutura de cargos dos técnicos, uma opção de como é que a gente vai botar um nível médio para ficar lá tirando leite de animal ou para tanger. Então, percebam que a situação é extremamente delicada. A gente está, eu sentei com o diretor, nós nos reunimos aqui em Salvador, e aí eu incluiria Barreiras também, que deve ter um problema parecido, para que a gente possa apresentar uma proposta, inclusive de modificação de lei. E nós temos tido esse tipo de diálogo com o governo, no sentido de que identificamos problemas, a gente tem negociado as possibilidades de até mudanças em lei. E tem sido sempre sinalizado positivamente, por isso que eu acredito nas possibilidades de atendimento. Mas o terceirizado, em certos momentos, ele entra para atender umas demandas específicas mesmo que nós temos. A questão do técnico, para vocês terem uma ideia, a lei exige que seja feita apenas uma prova. E nós somos uma universidade com diversidades imensas. Tem um laboratório de química, tem um técnico que tem que atuar na contabilidade, tem outro que tem que atuar no laboratório de letras, tem outro que tem que atuar no laboratório de solos. Então, são características completamente diferentes. Eu não posso fazer uma única prova para selecionar essa gama de servidores. Então, o que é que a gente faria? Dezenas de concursos, cada um para um profissional específico? Ou, volto a dizer, a ideia da gente a gente está estudando, isso não é tão simples de ser feito, mas a gente está estudando uma proposta de modificação da lei, de tal forma que se criem famílias, por afinidade, que a gente possa melhorar a recepção de nossos servidores. E a última coisa é com relação ao professor Jandiroba falou de um processo que às vezes demora 10 meses, às vezes demora mesmo, professor. A questão da promoção, principalmente promoção, ela é regulamentada pela lei, pelo Estatuto do Magistério Superior, que estabelece um rito extremamente complicado. O processo nasce no departamento, o departamento tem que constituir uma comissão. Muitas vezes o departamento não tem nem docentes para constituir uma comissão, e nós temos situações desse tipo aqui na UNEB, e isso faz com que o processo demore. Nas federais, o professor apresenta o diploma e ele imediatamente muda. Então, isso é uma questão legal, a resolução do Consul também amarra a uma série de coisas, e tem o fluxo, que a do UNEB tem cópia, de como esses processos tramitam universidade, governo do Estado, e isso também acarreta uma demora. O que eu tenho a falar por enquanto. Bom, inscritos aqui estão representantes de Piauí, Barreiras, Juazeiro, Marluz, Rita e Socorro. Eu tenho uma questão de encaminhamento. Certo. Nós, do horário, nós temos outra discussão às 14 horas sobre a pós-graduação. Então, seria assim, dar um tempo, determinar um tempo, tanto para perguntas, quanto para respostas. Não precisa levar nada. Tá bem? Então, tem tudo para as perguntas. 2 minutos para as perguntas. E quanto para a resposta, já que tem 5 textos que respondem, então 3 minutos para a resposta. Não, agora, a partir de agora. 2 minutos. Enquanto a das inscrições haveria outra rodada, eu já encerro aqui nesse bloco. Não, é só dizer que Na fala de Acho que alguém está com. Precisa desligar aí alguma sala, está com o microfone ligado. Pronto, gente, então, ó. Quem perguntar, então, tem até 2 minutos para fazer a pergunta, a resposta até 3 minutos. E as inscrições encerram-se agora na fala do representante de Piauí. Ok? Por favor, Piauí. Bom dia ao magnífico reitor, aos pró-reitores, às lideranças da DUNEB e aos demais presentes. Na verdade, eu não teria uma pergunta para colocar, não, mas apenas algumas questões que eu acho que são importantes que sejam levadas à tona. Primeiro, eu acho que essa fala do professor Paulo Santos foi uma fala bastante lúcida, que retrata muito bem o embate que nós estamos tendo com o governo do Estado. Eu digo nós, porque o fato de estar diretor não retira de mim em nenhum momento a condição de ser professor. E como tal, eu me solidarizo com a luta.
Agora, penso que se nós quisermos avançar no movimento, realmente precisamos ter um senso de unidade, não só em relação às outras instituições que já estão em greve antes mesmo da UNEB, mas principalmente um senso de unidade interna. Eu acho que algumas questões que foram levantadas aí são questões importantes, sim, mas sugerem que nós façamos uma discussão, talvez, em outros momentos mais específicos. Porque agora, o que está na ordem do dia, na pauta maior das discussões, afinal de contas, o que é que o governo do Estado tem para oferecer às universidades? O que é que, na verdade, ele pretende fazer com o ensino superior? E eu diria mais, eu acho que nós precisamos também começar a questionar o seguinte: qual é a política que o governo do Estado tem para a educação de modo geral? Porque até hoje não se sabe. Entra secretário, sai secretário, entra gente na CODES, sai gente da CODES, e as coisas nas superintendências, e as coisas também não têm uma resolução, pelo menos a contento. Esse é um ponto que eu acho importante. Outra questão é a seguinte: nós vamos ter uma reunião do Fórum dos Diretores em Paulo Afonso na próxima semana, e eu já tinha sugerido várias vezes nas outras reuniões, estamos novamente sugerindo isso, deverá entrar na pauta da discussão o decreto do governo, e nós estamos sugerindo que o Fórum dos Diretores tome uma posição formal, inclusive divulgando isso junto à sociedade, em relação ao decreto, em relação ao que vem acontecendo com as universidades. Essa é uma proposta que eu já lancei várias vezes, estou reafirmando a proposta, acho que nós temos que nos posicionar sim, como gestores da instituição, temos que dizer para a sociedade o que está acontecendo, porque na ponta, na hora das atividades finalísticas, os gestores sentem isso muito na pele. Então, essa é uma forma que eu acho que talvez ajude a incrementar a luta que se travou. E, por último, é o seguinte, alguns esclarecimentos. Eu acho que foi importante mesmo essa reportagem do Jornal à Tarde, porque isso, de certa maneira, acaba jogando para a sociedade que o governo do Estado ele tem uma responsabilidade com a manutenção de toda essa estrutura, tanto do ponto de vista físico, quanto também do ponto de vista acadêmico da instituição, de modo geral. No caso de Piauí, por exemplo, tem umas coisas interessantes. Nós estamos num processo aqui de doação que já se arrasta há quase 5 anos. E o problema é que tem havido interferência política. Por isso é que até hoje nós estamos com o prédio alugado. Porque nós recebemos aqui uma informação de que estava acontecendo interferência política junto ao governo do Estado para que o processo de doação não tivesse a finalidade que nós gostaríamos que tivesse. Então eu acho que é bom, inclusive, que isso seja levantado também. E no mais, há uma dificuldade, e aí o professor Luiz Paulo Neiva, para concluir, eu acho que o professor Luiz Paulo Neiva pode muito bem se reportar isso, há uma dificuldade no interior em muitas vezes contratarmos serviços. Ou a empresa que não tem a documentação legal, ou a empresa que começa a fazer o trabalho e deixa pelo meio do caminho. Esse problema dos telhados de PU, por exemplo, foi uma das heranças que eu recebi quando eu assumi o departamento. Então, é o tipo da coisa. Há essas dificuldades e tudo faz parte, inclusive, da própria política de lei do Estado. As licitações estão aí dizendo que você tem que cumprir regras que agregam empresas que muitas vezes não são nem idôneas. Era só isso. Então, por favor, Barreira. Metodologia, 3 minutos. Vamos pensar em 3 minutos. Por essa experiência imediata, a gente já... Por favor, Barreira. Bom dia aos companheiros aí. Acho importante a gente estar com essa reunião com o reitor sendo transmitida em videoconferência, porque a DUNEB já tem uma prática de fazer essas reuniões cotidianamente e uma forma também de estar buscando respostas, Então, uma pergunta que a gente faz aqui, principalmente a partir da fala de Luiz Paulo, quando diz qual é o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico a reitoria já sabe, o governo do Estado já sabe, a partir das nossas paralisações, das manifestações. E o que a gente quer realmente é respostas, não só do governo do Estado, mas também da reitoria. No Campus 9 hoje nós temos uma carência de 42 professores para concurso público. Isso 40 horas. Temos deficiência em termos estruturais, de energia elétrica, de proteção do campus. Nosso campus foi invadido, nós tivemos uma área de proteção ambiental praticamente destruída. E temos processos aí de promoção rolando há 2 anos
que o processo está tramitando, né? Falta de funcionários. Então, acho que isso tudo é um desafio, não só para o governo do Estado, mas para a gestão da universidade. E a pergunta que eu faço é o que é que a reitoria tem a nos responder diante, né, de